Saudações, meus amigos papirões, sejam muito bem-vindos aí à nossa aula de contabilidade aplicada ao setor público e já batendo direto em princípios contábeis, os princípios de contabilidade aplicada ao setor público. E já fica esperto com o seguinte, principal tópico de prova é esse aqui, ó, de que você na contabilidade pública não se aplica os outros princípios da contabilidade geral e a gente vai ter que ter muita clareza de quais são os princípios da contabilidade geral, quais são os princípios da contabilidade pública e as questões vão tentar te seduzir na hora, tentando dizer, esse princípio não se aplica, vai brincar com você. E aí só dá para fazer isso se você tiver muita clareza de quais são os princípios contábeis. Então olha só. Antes de dizer quais são os princípios, pode ser que uma questão venha assim bem simples, de que você tente definir, então, o que são os princípios, né? Então, clareza nesse momento, princípios são padrões orientadores de uma conduta. Então, os princípios, padrões orientadores da conduta do profissional contábil que está ali cuidando da coisa pública, e os princípios são os seguintes. Vamos para a tela. Princípios de contabilidade. Estão na tela aqui. Princípios, Vou pôr para você o seguinte. Os princípios de contabilidade aplicada ao setor público, todos os que eu vou listar agora, estão aplicados à contabilidade geral, ok? É o princípio da entidade, o princípio da continuidade, o princípio da oportunidade. A gente vai destruir cada um deles aqui na aula. Oportunidade. O princípio da... Desculpa, deixa eu apagar aqui. Princípio do registro pelo valor original. Então, registro pelo valor original. O princípio da competência. Beleza? Princípio da competência. E o princípio da prudência. Então, esses são os princípios aplicados à contabilidade geral e todos eles são aplicados também à contabilidade pública, então já sumiu o segredo aí, é o princípio, aí tem um mnemônico bem simples aí, ó, é corvo com V no meio aí, tá? É corvo com pru, ok? Esse pru que vai ficar estranho aqui, mas a gente acerta aqui, ó, é corvo. Corvo é um V aqui, não é corno não, tá? É corvo, então é corvo, compro. Esses são todos os princípios de contabilidade, todos eles aplicados aqui ao setor público, beleza? Então vamos entender agora, volta para mim por gentileza. Agora olha só, nós temos que ter total clareza da diferença entre o princípio na contabilidade geral e o princípio na contabilidade pública. Haverá alguns princípios que se aplicam integralmente na contabilidade pública e outros que terão aí sob uma nova ótica, uma nova perspectiva. Inclusive, há tópicos de questão que perguntam o seguinte, ó, existe uma nova contabilidade que é pública ou a contabilidade é a mesma, só que quando aplicada à contabilidade pública, ela tem um novo olhar, uma nova perspectiva. E todos os princípios que estão definidos no manual de contabilidade aplicado ao setor público, ele coloca no manual como que é o princípio na contabilidade geral e logo abaixo como que é a ótica. E aí tem o termo lá, sob a perspectiva do setor público. E essa é a nossa missão. Então comigo aqui na tela. Aqui. Pronto. Princípios de contabilidade aplicada ao setor público. Perdão, deixa eu voltar aqui. O princípio da entidade. Então acompanha comigo aí, o princípio da entidade, ele se afirma para o ente público pela autonomia e responsabilização do patrimônio a ele pertencente. A autonomia patrimonial, ela tem origem na destinação social do patrimônio e a responsabilização pela obrigatoriedade da prestação de contas pelos agentes públicos. Sabe o que é comum ser cobrado em prova? É pelo seguinte, ó. No princípio da entidade, na contabilidade geral, a regrinha é a seguinte, vou separar aqui,
contabilidade geral e contabilidade pública, de que o patrimônio do sócio de uma empresa não pode ser confundido com o patrimônio da empresa, tá? Você não pode ter essa confusão. Por exemplo, princípio da entidade. Aquilo que pertence ao sócio não pode ser confundido com o patrimônio da empresa. Por exemplo, determinado sócio cria uma empresa e aí ele está devendo como pessoa física. Então, CPF, vamos separar aqui, ó, CPF. E aqui nós temos do outro lado o CNPJ, a pessoa jurídica. Então, as obrigações da pessoa física não podem ser confundidas com o da pessoa jurídica. Isso é o que diz na contabilidade geral, que o patrimônio do sócio não pode ser confundido com o patrimônio da empresa. Enquanto que na contabilidade aplicada ao setor público, nós temos uma nova perspectiva, né? Na perspectiva do setor público, a gente vai dizer assim: o patrimônio da entidade pública é autônomo. Então, a gente vai pegar esse termo aqui, esse é o termo da prova para a gente, tá? A autonomia patrimonial. Por que eu tenho que ficar a cada princípio comparando a contabilidade geral com a pública? Justamente porque ele vai dizer, enquanto na contabilidade geral é de tal forma, na contabilidade pública é de uma outra forma. Então, ele vai fazer isso na prova, ok? Então, autonomia patrimonial. Essa é a palavra-chave, autonomia patrimonial, no que tange ao princípio da entidade. O patrimônio público é autônomo. O governante, aquele que está cuidando da coisa pública, não pode usar em benefício próprio, tendo em vista contrariar aí o princípio da entidade, ok? Então, só retornando aqui, o que diz o princípio da entidade, ele se afirma para o ente público pela autonomia e a responsabilização, ou seja, o agente público, ele não é dono da coisa pública, portanto, ele tem o dever de prestar contas, que a gente vai chamar isso aí ao longo do curso de accountability, que é exatamente o dever de prestar contas do agente público. Então, vimos aí o primeiro princípio, que é o princípio da entidade. Beleza? Continuando aqui, o princípio da continuidade. Volta para cá, por gentileza. O princípio da continuidade, ele é muito tranquilo porque na continuidade, na contabilidade geral, lembra, vou sempre ficar comparando geral com a pública, contabilidade geral, o que se espera de um relacionamento, logo que ele começa, lá no comecinho, né? O que se espera? Que ele seja contínuo, né? Que ele seja para sempre, que seja eterno enquanto dure, e é exatamente a ideia de uma empresa. Quando ela é criada, espera-se que essa empresa tenha continuidade. Agora, olha só, o que é que traz continuidade para uma empresa? É muito simples. Haverá continuidade sempre que haja a existência de lucro. Sem lucros, não tem como haver a continuidade da empresa. Só que a contabilidade aplicada ao setor público, grava isso para a prova, não visa lucros. Por exemplo, uma das demonstrações contábeis que nós veremos aí, né, na contabilidade geral, tem balanço patrimonial, tem uma DRE. E a contabilidade pública não vai ter demonstração do resultado do exercício, tendo em vista que a DRE dá o lucro ou o prejuízo. E na contabilidade pública não se visa o lucro, e sim um equilíbrio entre as receitas e despesas, o que chama-se hoje de um equilíbrio fiscal, é a nova nomenclatura dada, que o princípio do equilíbrio fiscal, onde eu tenho aí um equilíbrio entre receitas e despesas. Agora, para a continuidade do setor público, não é necessário que haja lucro. Até mesmo a palavra superávit, né? Não é necessário que haja lucro. Então, na tela aqui, o que ele chama de princípio da continuidade. Então, continuidade, no âmbito da entidade pública, a continuidade está vinculada ao estrito cumprimento da destinação social do seu patrimônio. E aí vem a frase aqui, ó, que a continuidade de uma entidade, ela se dará enquanto perdurar a sua finalidade. Exemplo, imagina aí o INSS, a finalidade do INSS não é ter lucros, ok? Não é obter lucros. E sim cuidar, né,
dos que são beneficiários lá. Então você vai perceber que enquanto estiver atendendo à finalidade, então ela continuará existindo. Então ficou muito claro para a gente aqui que o princípio da continuidade, esse princípio da continuidade, na contabilidade geral, o que vai ser dito para a gente é que espera-se que a entidade permanecerá, ou seja, haverá uma continuidade. Então, permanecerá em atividade contínua. Espera-se. E aí a demonstração contábil deve ser realizada com essa perspectiva de que haverá continuidade na empresa, enquanto que na contabilidade pública, e é esse aqui que vem na nossa prova, não que o outro não venha, mas você já entendeu, ele vai ficar comparando como que é na contabilidade geral e como que é na contabilidade pública, tá? Então, na contabilidade aplicada ao setor público, na contabilidade pública, o princípio da continuidade está no seguinte, ó, a continuidade se dá enquanto perdurar a sua finalidade. Então significa que se a finalidade não estiver sendo atendida, então a continuidade da entidade será prejudicada, ok? Beleza? Então, o tópico está exatamente para que você possa ter clareza. O âmbito da entidade pública, a continuidade está vinculada ao estrito cumprimento da destinação social do seu patrimônio. Beleza. Então, já vimos aí entidade, continuidade e agora o princípio da oportunidade. A oportunidade é a base indispensável a integridade e fidedignidade de informação contábil. Então, grava essas duas palavras aí, que a integridade e a fidedignidade estão relacionadas ao princípio da oportunidade, ok? Nos processos de reconhecimento, mensuração e evidenciação da informação contábil. Lembra que na contabilidade pública são registrados os atos e os fatos, tá? Não só na contabilidade geral, só registra fato. Na pública, os atos e fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio da entidade pública. Por favor, volta para cá. É o seguinte, ó, diferença entre ato contábil e fato contábil. Ato contábil é aquela ação que não vai causar para o ente público uma alteração no seu patrimônio, enquanto que o fato contábil vai causar uma alteração no patrimônio da entidade. Então, exemplo, numa empresa que faz a contabilidade geral, tá? No particular. Se ele liga para um lugar e faz um orçamento, gostaria de saber quanto que custa tal coisa. Esse orçamento foi um ato, porque não afetou o patrimônio da entidade. Tá claro isso? Enquanto que o fato, então a compra de uma mercadoria, a compra de um estoque, né? Naturalmente, se você comprou algo, isso vai afetar o patrimônio da entidade. Os fatos contábeis podem ser qualitativos ou quantitativos, porque existem fatos contábeis que alteram o patrimônio sem alterar a riqueza da entidade. E é esse tipo de atividade que a gente vai perceber. Atos e fatos estão registrados na contabilidade pública, principalmente porque um dos principais tópicos da nossa prova é exatamente o orçamento público. Então, os atos e fatos são registrados na contabilidade pública e a nossa regrinha é a seguinte, ó. Sempre que a gente for registrar as informações, na tela aqui, por gentileza. Estava na tela, né? Não estava não, né? Deixa eu voltar aqui. Princípio da oportunidade. Então, o princípio da oportunidade. Esse princípio, ele diz o seguinte. Para eu entender como é que é o princípio, na contabilidade geral, disse o seguinte, ó, que, nós vamos colocar aqui, quais são as características, para colocar aqui, características qualitativas da informação contábil. Então você coloca aqui, isso aqui está no CPC 00, muito cobrado nas questões de contabilidade geral, mas que ele vai misturar com você na hora da prova, tá? Então, características
qualitativas da informação contábil útil. As qualitativas podem ser classificadas em qualitativas fundamentais, ok? E qualitativas de melhoria, ok? Então, qualitativas fundamentais e qualitativas de melhoria. As qualitativas fundamentais são duas. Então, a primeira delas aqui para você é a relevância. Então, qualitativas fundamentais, a relevância e a representação fidedigna. Então, relevância e representação fidedigna. Fidedigna. Aí, olha só. Para que uma informação seja útil, então, utilidade, para que a informação seja útil, é fundamental que ela seja apresentada de forma relevante, ou seja, com relevância, e representada fidedignamente. Você me perguntaria, tá, o que é uma informação relevante? É aquela que é capaz de alterar a tua tomada de decisão. Então, viu fulano ali na esquina, aí pronto, se você corre para lá é porque essa informação foi relevante para você, tá ok? E aí você chega lá e não é o fulano que você esperava, portanto, a representação fidedigna, alguém mentiu para você e ela não foi representada fidedignamente, tá? Melhoria. Para melhorar uma informação, a gente vai ter a regrinha que é o seguinte, ó. A informação deve se revestir de comparabilidade. Comparabilidade, de verificabilidade, compreensibilidade, comparabilidade, verificabilidade, compreensibilidade e tempestividade. Então, pode cobrar da gente o seguinte, ó, tempestividade. Ele vai tentar confundir você na prova o que é uma característica fundamental e o que é uma característica de melhoria. Então, você não pode errar esse tópico aqui não, tá? Então, você não pode, em hipótese alguma, errar esse tópico. Não pode confundir o que é qualitativa fundamental com aquilo que é de melhoria. Então, para a gente lembrar um mnemônico bem simples, é o seguinte, ó. Você gosta de viajar de qualquer jeito ou você gosta de viajar com melhoria? Melhoria. Pronto, eu prefiro viajar com melhoria. Então, para você lembrar, para viajar com melhoria, vai de CVC, que a CVC é top, tá beleza? Então, você gravou aí, melhoria, vai de CVC, que a CVC é top. O que é o CVC top? Comparabilidade, verificabilidade, compreensibilidade e tempestividade. E aí, essa é a nossa missão. O princípio da oportunidade na contabilidade geral diz o seguinte, ó, que a falta, olha, vou escrever bem aqui no cantinho, a falta de tempestividade, tá ok? Então, a falta de tempestividade na hora de produzir uma informação, ou seja, na produção ou divulgação de uma informação contábil ou divulgação de uma informação contábil. Então, anota isso. Informação contábil pode ocasionar a perda da relevância. Então, você vai colocar que pode ocasionar a perda de sua relevância. A perda de sua relevância. E aí, lembra que é fundamental que ela seja relevante para que ela seja útil. Então, olha só, a falta de tempestividade pode ocasionar a perda da relevância. Portanto, ela vai deixar de ser útil. O que ele está querendo te dizer com o seguinte? Volta para cá, por gentileza. Imagina aí, você, já servidor público, tem que entregar um relatório para que a chefia tome uma decisão até às 10 da manhã.
E aí você está no desespero, porque já são 8h30, não está pronto ainda. Você tem duas opções. Entregar incompleto às 10 horas da manhã em ponto, porque foi o horário que foi pedido, mas não está pronto o teu trabalho. Ou entregar ao meio-dia, às 12 horas, onde estará pronto, com gráfico, tudo organizado, só que depois do horário. E aí você tem a opção. Qual a opção que você escolheria? Entregar incompleto, porém dentro do horário, ou completamente feito, só que após o horário? E aí você vai perceber que, segundo o princípio da oportunidade, a falta de tempestividade, ou seja, se você não atender o prazo, vai perder a relevância. Por exemplo, se você entregou incompleto às 10 da manhã, o chefe às 10 da manhã vai tomar uma decisão baseada em uma informação que não é representada de forma verdadeira ou 100% completa, ou podemos chamar de íntegra. Ela não está integralmente concluída. Portanto, a decisão será tomada de forma equivocada, provavelmente. Agora, se você entrega depois de meio-dia, perfeito, tudo lindão, já passou o horário da tomada de decisão, ou seja, eu tinha que tomar a decisão às 10 da manhã, não adianta você trazer completo, porque quando você trouxer, eu já completei. Ou seja, Giovanni, o que eu tenho que fazer então? Buscar o equilíbrio entre a integridade e a confiabilidade da informação, para que se possa produzir informações íntegras e tempestivas. Então ficou bem claro, ó, a falta de tempestividade na produção ou divulgação de uma informação contábil pode ocasionar a perda de sua relevância. Portanto, é necessário ponderar entre a confiabilidade e a integridade da informação para que se possam produzir informações íntegras e tempestivas. Esse é o princípio da oportunidade. Se você não atentou para o prazo, portanto, perdeu a oportunidade. Tá ok? Então, princípio da oportunidade. E aí, para o ente público, ele vai se apresentar da seguinte forma, ó, que a oportunidade, ou seja, registrar em momento oportuno, registrar as informações em um momento oportuno, é uma base indispensável para que a informação seja íntegra e fidedigna, tá? A gente vai ver o seguinte, para representação fidedigna, a gente pode lembrar assim, que a informação foi feita de forma completa, que ela foi feita de forma neutra, e que ela está livre de erros, ok? Então, a informação fidedigna é aquela completa, neutra e livre de erros. Aqui embaixo, a integridade e a fidedignidade, aqui está faltando o F aqui, tá? Fidedignidade dizem respeito à necessidade de as variações serem reconhecidas na sua totalidade, independentemente do cumprimento, e aí esse tópico cai em prova, tá? Isso está correto, ó. Independentemente do cumprimento das formalidades legais para a sua ocorrência. Então ele vai trocar isso aqui. Somente se, tá ok? Ele vai colocar na prova para você. Somente se for atendido às formalidades legais, você já sabe que é independentemente do cumprimento das formalidades legais para a sua ocorrência, visando o completo atendimento do princípio que aí não vai lembrar de princípio, mas da essência sobre a forma. O que é a essência sobre a forma? Pode voltar para cá, por gentileza. A essência sobre a forma nada mais é que os registros contábeis serem feitos a partir da essência da transação e não da formalidade. Por exemplo, imagina que eu tenha um telefone que está à venda e aí eu digo para você que eu estou vendendo para você o telefone, eu vendo para você e prometo recomprar daqui a 2 meses. Então eu vendo para você por 1.000 e eu vou recomprar de você por 1.200 daqui a 2 meses. Aí você diz, peraí, o cara está vendendo para mim com a promessa de recompra. Se você analisar muito bem isso aí, não está aparecendo uma transação de compra e venda. Na formalidade, eu estou vendendo para você e depois vou recomprar. Mas na essência, o que é a essência mesmo? Eu passei para você um telefone, você me deu R$1.000 e depois eu vou entregar 1.200 para você e peguei de volta. Ou seja, está parecendo mais um empréstimo com uma garantia, né? Estou deixando meu celular empenhado e depois eu trago de volta. Então, na essência, o que eu tenho que obedecer na hora do registro contábil? A essência ou a formalidade? A essência e não a formalidade. Beleza? Vamos para a tela aqui. Então, vimos aqui o princípio da
oportunidade. Beleza? Vamos lá. Mais um princípio, já vimos aí até agora o princípio da entidade, da continuidade, da oportunidade. Agora vem o princípio do registro pelo valor original. Aí é muito simples, né, turma? O valor original, que ao longo do tempo ele não pode ser confundido com o custo histórico, corresponde ao valor que foi resultante de consensos de mensuração com agentes internos e externos, com base em valores de entrada, exemplo, custo histórico, custo corrigido, custo corrente, ou valores de saída, que seria o valor de liquidação ou de realização. É bem mais simples do que o que está escrito aqui na norma. Você vai entender o seguinte, ó. Volta para cá, por gentileza. Ó, você comprou um veículo por 100 mil reais. Só que você comprou numa pichincha porque no mercado ele vale 150. Qual é o valor que deve ser registrado na contabilidade? 100 mil ou 150? Aí você vai lembrar que o que vale é o valor que foi sacrificado para a obtenção do bem. É o que consta, tá? Sempre eu vou registrar pelo valor original da transação. Aí você me perguntaria, e fica esse valor para sempre? Lógico que não, porque você vai perceber que os ativos, eles sofrem uma variação em seus valores ao longo do tempo, seja por depreciação, amortização, exaustão. Um ativo, ele não vai permanecer o mesmo valor por toda a eternidade, a gente sabe disso. Ele pode perder valor ou até mesmo ganhar valor, a gente sabe disso. Então, o registro pelo valor original, o que ele deixa claro para a gente é que no momento inicial da transação, deve ser registrado pelo valor original, tá beleza? E esse valor original vai sofrer ajustes ao longo do tempo. Perfeito? Mais um princípio, então já vimos aqui o princípio da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original. E agora temos o princípio da competência. Esse princípio da competência, não tenha dúvidas, esse aqui é a galinha dos ovos de ouro da banca. O princípio da competência, ele coloca assim, ó, aplica-se integralmente ao setor público. Ele está querendo dizer que o princípio da competência é exatamente como aquele explicado na contabilidade geral. Olha o que diz o princípio da competência na contabilidade geral, que se aplica integralmente ao setor público. Imagina só, as receitas e despesas, e a gente vai lembrar disso enquanto ao enfoque patrimonial, não quanto ao enfoque orçamentário, tá? Quanto ao enfoque patrimonial, são as variações patrimoniais diminutivas e variações patrimoniais aumentativas. Nesse caso, a receita e a despesa, ela deve ser reconhecida não no momento em que alguém paga ou recebe, e sim a partir do momento em que ocorre o que chamamos de fato gerador. Por exemplo, eu visualizava um jornal, e aí via no jornal, aqueles que você espreme e pode sair, né, sair sangue dele, pronto, naqueles aqui é muita desgraça, aí dizia lá que um camarada, ele matou um outro com 12 facadas. Aí, pô, 12 facadas, já marcou, você 12 facadas, o negócio foi feio. Aí diz lá, 12 facadas, e ele, na hora que foi pego, ele disse assim, olha, na verdade, ele é um matador de aluguel. Eu disse, caramba. Aí já fiquei assustado, porque se é um matador de aluguel, ele fez daquilo a profissão dele. Então, foi R$ 1.200, só que foi exigido que fossem dadas 12 facadas. Ele afirmou na entrevista de que eram R$ 1.200 que ele recebeu, mas que a pessoa que contratou o serviço, né, que contratou o serviço, exigiu ali 12 facadas por R$ 1.200. Na mesma hora eu fiz o cálculo ali, pô, então, né, eu acho que você fez o mesmo cálculo agora, R$ 100 por facada, né? Ficou bem claro aí pra gente. Olha só, no momento, eu fiquei me perguntando na hora, no momento da transação, vamos tentar registrar isso. A pessoa pagou, né, R$ 1.200 adiantados para a prestação de um serviço que chamamos aqui de 12 facadas. Na hora que você paga, já é uma despesa? Né? Já houve a despesa? Aí você vai dizer, pô, eu paguei adiantado, porque o cara ainda não pegou as facadas ainda. Então, quem paga adiantado tem um direito, né? O direito está classificado no ativo, lá os bens e os direitos estão no ativo. Então, não é despesa ainda, porque ainda não ocorreu o fato gerador. Então, nesse caso, só será despesa quando houver o fato gerador.
E qual é o fato gerador dessa despesa? Hein? Aí, nesse caso, você já percebeu, são as facadas, né? Ah, Giovanni, que leseira, porque isso não vai estar na prova. Não vai estar o matador de aluguel. Mas nós teremos aí... 30 minutos? Mas nós teremos aí o aluguel, a despesa com aluguel, por mais que não tenha um matador de aluguel, a despesa com aluguel só terá como fato gerador a ocorrência do período em que as pessoas ficaram morando naquele lugar. Então, para a gente, o princípio da competência, lembra assim, ó, é quando ocorre o fato gerador. Imagina que você chega num lugar, pede um sanduíche. Não, vê um sanduíche aí. Aí você consumiu o sanduíche, comeu o sanduíche. Aí você comeu, mas não pagou ainda. Aí a pergunta é, você já teve uma despesa nesse instante? Já comeu, mas não pagou. Teve despesa, sim ou não? Aí você tem que ver que sim, porque por mais que você não tenha pago, já ocorreu o fato gerador, porque o fato gerador nesse instante era o consumo do sanduíche, você comeu. Então, as receitas e despesas devem ser reconhecidas a partir da ocorrência do fato gerador, independentemente de pagamento ou recebimento, não importa se foi pago ou não, deve ser registrado o fato a partir do fato gerador. E o último princípio, então já temos aí o princípio da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência. Então, como último princípio aí, nós temos aqui que as estimativas de valores que afetam o patrimônio devem refletir a aplicação de procedimentos de mensuração que prefiram sempre montantes menores para os ativos, quando houver mais de uma alternativa igualmente válida, e valores maiores para os passivos. Basta você imaginar assim, ó, você está com uma expectativa de receber um dinheiro, e aí você não sabe, né? Foi uma causa judicial, por exemplo, você solicitou lá 100 mil reais, mas você não sabe se você vai ganhar 100 mil ou se serão apenas aí 15 mil nessa causa, tá? Então, 100 mil ou 15 mil. Aí a gente vai falar assim, por prudência, quando houver duas hipóteses igualmente válidas, você, para ser prudente, vai escolher sempre o menor, tá? O menor ativo, tá ok? O menor valor para o ativo. E quando você tiver quanto será que eu vou ter que pagar, né? Caso você seja a empresa. O mesmo caso agora. Você é a empresa, alguém entrou solicitando 100 mil de indenização e aí você não sabe se vai ficar em 100 mil ou 15. Aí agora, como você é a empresa, você vai lembrar que vai se preparar sempre para o pior, para que o passivo, né, sempre pelo maior valor. Tudo isso, turma, para que você tenha sempre a forma que apresente o menor PL. Tá? Então, o PL aqui é o patrimônio líquido, nós temos aqui o patrimônio líquido de uma entidade. Esse valor do PL, se você diminuir aqui o ativo, então o menor ativo e o maior passivo, sempre vai refletir no menor saldo do patrimônio líquido, ok? Então vamos aqui a algumas questões para você confirmar aqui o aprendizado. Vamos lá. Os efeitos das variações patrimoniais devem ser reconhecidas e evidenciados em correspondência com os respectivos fatos geradores. Diz aqui ainda, independentemente do momento da execução orçamentária. Então, nós temos isso aqui, perfeitamente o gabarito como correto. Por que é correto? Porque o princípio da competência diz que as receitas e as despesas devem ocorrer a partir do fato gerador, independentemente da ocorrência ou não do seu pagamento ou recebimento. Beleza? Segunda questão, no que concerne aí aos métodos de processo de escrituração contábil, diz o seguinte, questão 2. As transações no setor público devem ser reconhecidas e registradas integralmente no momento em que elas ocorrerem. E aí, tá certo ou errado, turma? Certo ou errado? Perfeito o princípio da competência, o item está correto, ok? Está certo porque eu tenho que registrar no momento em que ela ocorre. O que ele vai tentar ludibriar você na hora da prova é ser assim, é só a partir do momento que foi feito o pagamento ou o recebimento, e você não vai cair nessa questão, beleza?
Questão 3. Na questão direto aqui. Os registros contábeis devem ser realizados e os seus efeitos evidenciados nas demonstrações contábeis no período com os quais se relacionam, reconhecidos, portanto, pelos respectivos fatos geradores, independentemente do momento da execução orçamentária. Certo ou errado, turma? Certo ou errado? Perfeito, o item está correto. Então, justamente o tópico se repetindo para que você tenha, né, segurança na prova, não tem como você errar isso aí não. Beleza? Questão número 4. A contabilidade pública, olha aqui, pública, não dispõe de mecanismo para fazer de forma precisa ou aproximada a atualização monetária dos valores dos ativos, seja rotineiramente ou seja eventualmente. Esse item está errado, ok? Qual é o erro dessa questão? Lembra que um ativo, ele quando é adquirido, né, na hora da transação, deve ser registrado pelo valor original. Agora, esse valor original pode utilizar como o custo histórico, né, o valor pelo qual ele foi adquirido, então custo histórico, ou até mesmo as variações do custo histórico. O que seriam as variações do custo histórico? Quando você vai atualizar o custo histórico. Entre as variações do custo histórico temos o custo corrente, que é quanto que ele vale naquela data. Então temos o custo corrente, o valor de realização, e um deles aqui é a atualização monetária. O que consiste a atualização monetária? A atualização monetária é você traduzir os efeitos de ganho ou perda do poder aquisitivo da moeda, tá ok? Por que eu estou destacando essa atualização monetária? Porque a atualização monetária já foi um princípio contábil no passado, mas agora a atualização monetária não é princípio. Então, não é princípio, mas não significa que não exista. A atualização monetária não é princípio, ok? Mas ela continua existindo como forma de ajuste do valor original, ok? Então, mas continua existindo. Então, coloca aí que ela continua existindo como forma de continua existindo, e você coloca aí como forma de ajuste, né? Uma forma de ajuste do valor original. Então, forma de ajuste do valor original. Então, se vier a questão assim, dizendo que a atualização monetária não existe, eu estaria errado, porque ela ainda existe. Tá ok? A atualização monetária é um princípio. Está errado porque não é princípio, mas ainda existe como uma forma de ajuste do valor original. Quinta questão. A despesa que não for autorizada até o final do exercício financeiro, seja ela na LOA, né? Seja nos créditos adicionais regularmente abertos, não poderá ser registrada no demonstrativo contábil de final do exercício financeiro. Aí você vai dizer que está errado. Está errado? Por que está errado aqui? Está errado porque a receita e a despesa deve ser reconhecida a partir da ocorrência do fato gerador. Aí, Giovanni, mas eu ainda não vi nada sobre o que é a LOA, como que a LOA vai... Aí, veja, dava para matar a questão ainda, independentemente desse conhecimento. Mas ao longo do nosso curso, nós estudaremos, sem dúvida, aqui, ó, os créditos adicionais, a lei orçamentária anual, PPA, LDO, tudo isso nós veremos aí ao longo do curso. Sexta questão. A contabilidade pública deve evidenciar os fatos de natureza, olha aqui, ó, orçamentária, financeira e patrimonial. Perfeito. Sendo assim, o registro das variações patrimoniais deve ser efetuado, olha aqui a palavra-chave, ó, independentemente da execução orçamentária, em obediência aos princípios da competência
e da oportunidade. Desse modo, o lançamento, que seria uma das fases de reconhecimento da receita, o lançamento para efeito tributário vai servir de referência para o reconhecimento, entre outros, do IPTU e do IPVA. O item está correto. Porque é o seguinte, ó, qual é o fato gerador de um IPTU? É você possuir um imóvel, né? Imposto sobre a propriedade territorial urbana, você possuir aí um imóvel no dia 1º de janeiro. Então, se está no teu nome, no dia 1º de janeiro, você já incorreu no fato gerador, tá ok? Então, se você tem um veículo, pronto, já está no fato gerador da respectiva receita para a administração pública. Questão 7. No âmbito da entidade pública, a continuidade, olha aqui, ó, a continuidade da entidade se dá enquanto perdurar a sua finalidade. Isso não é poesia aos nossos ouvidos, ó? Vinculada ao estrito cumprimento da destinação social do seu patrimônio. Então, a gente vai garantir essa questão aqui, extremamente correta, a questão número 7. 8ª questão. Se determinado órgão público deixar de atender à finalidade de sua criação, o princípio da continuidade, né, o princípio contábil da continuidade, será necessariamente, aqui, ó, estamos dizendo, ele será necessariamente comprometido nesse órgão. Questão certa ou errada, turma? Lembra que o princípio da continuidade está enquanto perdurar a sua finalidade? Então, o item está correto. Então, perfeito, o item está correto, porque a continuidade da entidade, enquanto perdurar a sua finalidade. Perfeito. 9ª questão. No âmbito da entidade pública, a continuidade da entidade se dá apenas enquanto perdurar a sua finalidade. Então, atenção aí na questão. Estando, pois, vinculada ao estrito cumprimento da destinação social do seu patrimônio. O item está se repetindo por diversas vezes para que você possa aprender aí na marra, decorando, né, com muita clareza, tendo em vista a facilidade como que a gente consegue gravar esse conteúdo. 10ª questão. De acordo com o princípio da prudência, aí vamos lá, princípio da prudência, presume-se cautela para evitar que o grau variável das incertezas contribua para diminuir a confiabilidade no processo de mensuração e de apresentação dos controles estruturados contra a fraude nos registros patrimoniais. Olha só, turma, tem nada a ver com o princípio da prudência. Lembra que a prudência diz que todas as vezes que eu tiver duas hipóteses igualmente válidas, a gente tem que escolher sempre o menor valor para o ativo e o maior valor para os passivos. Tá ok? Então, acho que eu apertei errado aqui. Então, pronto. Beleza? Então é isso aí. Primeira parte aí desse primeiro bloco, na verdade, dos princípios de contabilidade aplicada ao setor público, o que eu não posso, sem hipótese alguma, errar na prova, de que tal princípio contábil não se aplica à contabilidade pública, isso já está errado de imediatamente, tá? Os princípios que você está visualizando aí, entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, todos eles se aplicam à contabilidade pública, sim, porém com uma nova perspectiva, com um novo olhar de ponto de vista da perspectiva do setor público, beleza? Então te encontro aí no próximo bloco. Grande abraço, valeu!